Sabe aquele jogador que passou aí pelo seu clube e que em certo ponto fez muito sucesso com a camisa aí do seu time, mas com o passar do tempo o jogador acabou se perdendo aí na sua carreira e hoje está praticamente acabado, cara. Está totalmente aí sem expectativa de voltar a jogar um grande clube. Vamos trazer aqui 7 jogadores que estão aí jogando em clubes bem menores aqui no futebol brasileiro. Temos surpresa aqui na nossa lista, eu fiquei bem surpreendido com o nome que a gente vai falar aqui. O vídeo está imperdível, fique até o final. Antes de começar, eu peço aí com gentileza para você deixar o like. Muito importante você clicar no gostei para o YouTube, recomendar também o nosso vídeo, o nosso canal para mais torcedores, mais gente aí que gosta de futebol. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, se inscreve se você não está inscrito. Nossa meta é chegar a 15 mil inscritos. Ative aí também o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Pessoal, sem enrolações, vamos aí logo para a nossa lista, cara. Muitos jogadores aqui que passaram por grandes clubes aqui no futebol brasileiro, tiveram destaques, alguns nem tanto, mas a grande maioria deles são jogadores bem conhecidos. O primeiro da lista aqui é o zagueiro Rafael Vaz, aquele mesmo, lembra dele? Com passagens aí pelo Vasco, pelo Flamengo, entre vários outros clubes aqui no futebol brasileiro. Chegou a jogar até mesmo na Universidade do Chile, lá no Chile. Atualmente o jogador está com 35 anos, e vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro aí com a camisa do Náutico. O jogador foi contratado nessa temporada, o ano passado ele estava no Londrina, né? O Rafael Vaz é um jogador aí bastante conhecido, principalmente no futebol carioca, né? Ficou muitos anos no Vasco. Quando ele começou a ter um certo destaque no Vasco, teve um problema lá de renovação de contrato, ele não acabou ficando no Vasco e foi parar no Flamengo. O Flamengo contratou o jogador e ele ficou muitos anos jogando lá no Flamengo até se transferir para a Universidade do Chile. Rodou bastante e atualmente aí em 2024 está defendendo o Náutico Capibaribe. Bom, e o próximo nome aqui da nossa lista é o goleiro Fernando Henrique. Esse aqui já é um pouco mais veterano, cara, bem veterano mesmo. Lembra dele? Aquele mesmo lá do Fluminense. Goleiro de 40 anos, ainda está em atividade aqui no futebol brasileiro. E atualmente, em 2024, ele está jogando pelo 15 de Piracicaba. Já fez 15 jogos nessa temporada aí com a camisa do 15. É o goleiro titular do 15 de Piracicaba, lá do Clube Paulista. Com certeza é um jogador bem rodado aqui no futebol brasileiro. Ficou bastante marcado, literalmente, pela passagem pelo Fluminense, onde foi revelado pelo Fluminense. Ele chegou ao clube lá em 1998 e só saiu em 2010. Depois disso, rodou pelo Ceará, passou pelo América de Natal, Inter de Lages, Remo, Vila Nova, voltou para o Ceará. Depois jogou no CRB, Santo André, Brasiliense, Santo André de novo, Oeste de Itápolis, Portuguesa e agora está aí com 40 anos no 15 de Piracicaba. Você lembrava desse goleiro? É um goleiro aí bastante experiente, né, cara? Passou muitos anos com a camisa do Fluminense, jogou aquela final lá em 2008 de Libertadores, onde o Fluminense acabou perdendo para a LDU. É um jogador que ficou bem identificado realmente com o Fluminense, mas que depois disso não conseguiu se firmar em mais nenhum clube e está hoje com 40 anos no 15. Bom, esse cara aqui no ano passado chegou no Cruzeiro para ser meio que uma solução para o ataque celeste, né? E atualmente ele foi parar na Portuguesa. É o atacante Henrique Dourado, atacante aí que está com 34 anos. Jogou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa de Desportos aí lá em São Paulo. E o jogador é bastante rodado aqui no futebol brasileiro, né? Passou por grandes clubes aqui, jogou no Palmeiras, jogou no próprio Cruzeiro, 2 vezes jogou no Cruzeiro, jogou aí também no Flamengo, no Fluminense. E além do mais, se você não sabe, ele também teve uma passagem pelo Vitória de Guimarães lá em Portugal antes de ir para o Fluminense. E nos últimos anos ele ficou muito tempo atuando lá no futebol chinês, até o Cruzeiro no ano passado repatriar o jogador, contratar ele novamente para ser meio que uma solução para o ataque ali do Cruzeiro. Na época o jogador chegou ao Cruzeiro para competir com o Gilberto, para ver quem seria o camisa 9, o titular ali do ataque celeste, mas isso não aconteceu. Ele foi muito mal com a camisa do Cruzeiro. No mesmo ano de 2023, no ano passado, ele foi para a Chapecoense e nesse ano, em 2024, já está na Portuguesa, né? Rodou bastante, em menos de um ano o cara passou por 3 clubes após o seu retorno ao futebol brasileiro e já está praticamente se encaminhando para o fim da sua carreira, né? A Portuguesa muito possivelmente não deverá manter o Henrique Dourado, não sabemos se ele ainda vai continuar jogando. Já deve ter ganhado uma boa grana lá na China, né? Com certeza, fez seu pé de meia. E um jogador aí bem veterano, mas poderia estar entregando um pouco mais. Eu achava que no Cruzeiro ele poderia render muito mais. O Cruzeiro era um time que estava em construção, seria até uma boa mesmo para o Cruzeiro, porém o futebol dele não agradou em nada, e tanto que ele saiu do Cruzeiro e foi para a Chapecoense. Bom, o próximo aqui da lista é um jogador também bastante rodado aqui no futebol brasileiro. Lembra dele, o atacante Fernandinho, jogador que jogou muitos anos aí pelo São Paulo, jogou também pelo Atlético Mineiro, Grêmio, jogou no Flamengo também em futebol chinês. Atualmente o jogador está com 38 anos
e defende o Retrô lá de Pernambuco. Já está na segunda temporada lá pelo clube pernambucano. Nesse ano de 2024, foram 8 jogos com a camisa do Retrô e 4 gols marcados. Esse aqui é um nome bem conhecido no futebol brasileiro, né? Jogou em vários clubes realmente aqui no nosso futebol. É um jogador que ninguém lembra, né, cara? Acho que pouca gente se lembra aí do Fernandinho, mas ele ainda está na ativa, mesmo com 38 anos. Parece que não está com vontade de terminar a sua carreira e está jogando, parece que até bem lá no Retrô, né? Um jogador que é referência lá no clube pernambucano. Bom, e continuando mais um centroavante aí para nossa lista. Lembra dele, o atacante Chiesa, cara? Aquele mesmo, com passagem pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, por vários grandes clubes aqui no futebol brasileiro. Rodou muito, jogou muito tempo também no Botafogo. Atualmente o jogador ainda está na ativa com 37 anos e defende o Rio Branco do Espírito Santo. E fez 12 jogos nessa temporada de 2024 e marcou 3 golzinhos, né? Por onde passou, o Chiesa sempre fez gols, né? Não teve grande sorte, assim, por alguns clubes grandes. Acho que a grande fase realmente da carreira do jogador foi ali jogando pelo Bahia ou pelo Vitória. Acho que dentre esses dois clubes ele viveu um grande auge, acho que principalmente no Bahia lá em 2015, antes de se transferir para o São Paulo. Ele fez um belíssimo campeonato, fez 50 jogos, marcou 29 gols e deu 4 assistências, né? Números absurdos para o Chiesa, que no ano seguinte foi contratado para o São Paulo. No São Paulo foram apenas 2 jogos e nenhum golzinho marcado e se transferiu no mesmo ano para o Vitória, onde também teve bons números. Em 46 jogos marcou 13 gols. Com certeza esse aqui é um artilheiro nato, né? Por onde passa faz gols, mas perdeu muito espaço no futebol brasileiro e agora está em fim de carreira, se encaminhando aí para sua aposentadoria e está atualmente no Rio Branco do Espírito Santo. Bom, esse cara aqui já desperdiçou a sua carreira há muitos anos atrás, né? Sempre tá aí, vira e mexe, ele está nessas listas, mais ou menos desse vídeo aqui que eu tô fazendo, em listas parecidas com essa aqui, que é o meio-campista Bernardo, cara, um jogador que tinha um potencial enorme, muito bom jogador na passagem dele pelo Vasco, porém o extracampo atrapalhou demais a carreira do jogador, que está apenas ainda com 33 anos. O Bernardo teve inúmeras passagens por vários clubes aqui no Brasil, além do Vasco, ele foi revelado pelo Cruzeiro, jogou no Goiás, Santos, Palmeiras, Ceará, Coritiba, Botafogo de Ribeirão Preto, Ipatinga, Volta Redonda, Brasiliense, clube que ele está atualmente ainda em 2024, e por aí vai. Foram vários clubes que o Bernardo jogou na sua carreira e não conseguiu se firmar em lugar nenhum, né? O seu grande auge foi literalmente no Vasco, entre 2011 e 2013, onde saiu do clube lá em 2014 para defender o Palmeiras, né? O jogador não conseguiu ter boa sequência após a saída do Vasco, teve muitos problemas extra-campo e atualmente, como eu disse, com 33 anos, ele está no Brasiliense e nessa temporada foi apenas um joguinho do Bernardo com a camisa do Brasiliense, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Esse sim é um talento totalmente desperdiçado pelo extracampo. Com certeza o jogador deve ter se deslumbrado com a vida de jogador de futebol profissional, tanto que não conseguiu dar seguimento à sua carreira, não teve o foco suficiente. Ele poderia ter sido um dos grandes ídolos da história do Vasco, mas não conseguiu se firmar em lugar nenhum depois que saiu do Cruz Maltino. Bom, e para fechar isso aqui, para mim foi uma grande surpresa, porque eu lembro desse cara que até pouco tempo estava jogando no Atlético Mineiro, cara. É o atacante Luan, lembra dele? O menino maluquinho, jogador aí que teve grande destaque com a camisa do Galo. Atualmente o jogador está com 33 anos e está jogando nada mais, nada menos do que no Goiânia, meu amigo, no Goiânia. Um time que não é nenhum time grande lá do futebol goiano. Jogador aí que teve uma grande passagem pelo Atlético Mineiro, a certo ponto foi considerado um dos ídolos aí do Galo para a torcida, para a massa atleticana. Porém, o jogador, após ir para o futebol japonês, quando retornou ao Brasil lá em 2022, não jogou mais absolutamente nada. Ele voltou ao Brasil para jogar no Goiás, fez 12 jogos apenas com a camisa do clube goiano, não marcou nenhum golzinho. Na temporada passada, jogou no Mirassol, fez apenas um jogo com a camisa do Mirassol, isso aqui é um absurdo. E nesse ano de 2024, são 7 jogos com a camisa do Goiânia, nenhum gol e nenhuma assistência registrada, de acordo aí com o site ogol.com. Com certeza esse aqui é um talento desperdiçado, né? Um jogador que tinha muitos anos aí de Atlético Mineiro, um dos principais jogadores do Galo, fazia gol em todos os times, gol em Libertadores, era decisivo em clássico contra o Cruzeiro, era decisivo em jogos grandes. Eu lembro num jogo que ele acabou com o Flamengo, se eu não me engano foi 4-0 para o Atlético ou 4-1. O Luan fez um caminhão de gols e com certeza era um jogador muito interessante. Foi vendido para o futebol japonês e quando retornou ao Brasil, acabou a carreira do jogador praticamente, né? Não teve sequência, não jogou bem no Goiás, não jogou bem no Mirassol e agora está jogando no Goiânia, aí no Campeonato Goiano. Deixa aí nos comentários o que você achou da nossa lista. Se você quer a parte 2, comenta aí também. Muito obrigado a galera que ficou aí até o final. Antes de você ir embora, peço para você deixar o like, se inscrever aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber aí mais vídeos como esse
Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho, hein? Muito obrigado aí quem ficou até o final, tamo junto. É nóis!